Olá, boa tarde. Sou Milena Pimentel. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais umas reflexões, continuando com a história de Portugal e com esta história tão bonita que é a portuguesa, e continuando com os reis da primeira dinastia, neste caso, o último rei da primeira dinastia, a dinastia Afonsina, a dinastia de Borgonha, que é Dom Fernando I de Portugal. Dom Fernando I de Portugal nasceu em Coimbra em 1345 e filho do rei Dom Pedro e de Dona Constança Manuel, que era filha de uma família nobre castelhana, e por morte do pai, Dom Fernando sobe ao trono. Ele também casou com uma senhora, Leonor Teles, que já tinha sido casada e cujo casamento tinha sido anulado. Talvez por isso, enfim, alguma parte dos portugueses não simpatizava muito com este casamento. Era uma dama portuguesa, uma fidalga portuguesa, mas, na verdade, ela não gostava da influência que ela tinha sobre Dom Fernando. Em termos de política interna, Dom Fernando mandou fazer, em tempo de paz, o recenseamento militar, o que desencadeou algumas, enfim, como dizer, alguma curiosidade. Porque é que, em tempo de paz, se iria agora fazer o recenseamento militar? E para que é que ele seria necessário? Bom, ele lá sabia. E foram muitas as guerras fernandinas. Começando em 1369 e partindo por aí fora, 1371, 1373, 1381, 1382, guerras onde só houve prejuízo, que não levaram a lugar nenhum. E porquê? Porque ele arrogava-se com direito ao trono de Castela. E então há uma série de guerras, que são chamadas as Guerras Fernandinas, porque ele se arrogava com esse direito, por ser descendente de Sancho IV. Paralelamente a isso, havia a Guerra dos 100 Anos, que também Portugal se viu metido nesta Guerra dos 100 Anos, para além do cisma do Ocidente que ocorreu envolvendo os papas Urbano VI e o antipapa, que era considerado o antipapa Clemente VII de Avignon, Portugal viu-se envolvido em questões que não eram suas. Além disso, para além dessa política externa, se pode assim chamar, em que ele, ora
ora optava pelos ingleses, ora pelos franceses, consoante sabia melhor, ou consoante as benesses que pudesse usufruir delas, se é que algumas teve, porque o que consta é que, no meio disso tudo, havia pilhagens em Lisboa, havia pilhagens noutras zonas do país, vivia-se um clima de instabilidade, contrariamente ao clima de uma estabilidade extraordinária que se tinha vivido no reinado de Dom Pedro, viveu-se no reinado de Dom Fernando, da verdade, um clima de instabilidade, quer porque a carestia de vida aí se levava, quer por causa da própria lei das sesmarias, que obrigava os agricultores, a de facto não fazerem outra coisa que não fosse o cultivo do cereal, ou seja, do trigo. Era terra de pão e não mais do que isso, não é? Mas dessa situação, imaginemos o indivíduo que não sabe, não percebe nada de agricultura, mas eram obrigados. Remadores, os homens das galés, eram todos obrigados a cultivar as terras para cultivo do cereal. Ora bem, isso deixa de certa forma descontente. Por um lado, percebe-se, mas já não se percebe quando é obrigado e há alguém que não tem preparação nenhuma para isso, é obrigado a isso. Uma coisa é alguém que tem o cultivo da terra à sua conta e só isso. Uma coisa é um indivíduo que não percebe nada e vê-se em agricultor. E, portanto, essa lei das Marias, creio que teria os dias contados. Ora bem, na verdade, as cortes também se reuniram poucas vezes durante o seu reinado. E pode-se dizer que o povo andava descontente. E andava descontente. Porquê? Porque a influência do condandeiro era grande. A influência dele e da rainha era muito grande. Também, e no culminar, se pode assim dizer, que foi o célebre Tratado de Salvaterra de Magos, em que houve, de facto, um mau acordo. As cláusulas que regem esse acordo, esse tratado, eram perigosas, digamos, para a sobrevivência do reino, para a continuidade do reino. E este acordo, o tratado, foi para celebrar o casamento da infanta Dona Beatriz com o rei
Juan I. Ela tinha 11 anos de idade. E para assinalar, de certa forma, também as pazes com Castela, não é? Não era só. Normalmente, os acordos de paz firmavam-se com os casamentos. E este não foi exceção. Mas, como eu dizia, algumas das suas cláusulas punham em perigo o reino de Portugal. Desde logo porque a infanta não era mãe, não era. Ou seja, nas suas cláusulas, o rei não pensava que fosse falecer tão cedo, para já. Quando ele faz esse acordo da Terra de Magos, ele não pensava que fosse falecer tão cedo. Mas infelizmente foi isso que aconteceu. E então põe em risco o reino. Ou seja, em caso de morte dele, a rainha ficaria como regente de Portugal. Mas não nos podemos esquecer que a infanta Dona Beatriz era casada com o rei Juan I. E uma das cláusulas era, se tivesse filho varão, teria de ser criado em Portugal, mas até que ponto é que este rei não seria um rei castelhano, a menos que se estivesse a pensar numa União Ibérica, numa cabeça bicéfala, a menos que se apontasse para isso. Na verdade, Dom Fernando não pensou bem, a diplomacia não funcionou bem quando fez esse acordo, porque isso colocou o rei, achou-se com direito, o rei Juan I achou-se com direito à coroa portuguesa. E isto, e prendeu imediatamente Dom João, que não é o Dom João de Mestre Davis, prendeu Dom João, que era filho de Inês de Castro. Ele estava em Toledo e o rei prendeu imediatamente, mal soube que ele tinha sido aclamado em Portugal, não é? Ele, temendo ou receando que essa aclamação, porque essa aclamação era um filho de Dom Pedro, não é? Muito embora filho de Inês de Castro, cuja sucessão apenas tinha sido garantida pela Declaração de Cantanhede, mas que não havia, digamos, um documento escrito que comprovasse o casamento do Dom Pedro I de Portugal com Dona Inês de Castro. De qualquer das maneiras, este era um português muito querido de Portugal, tanto mais que os pais tinham vivido aquela relação intensa e amorosa, isso ainda estava muito presente no imaginário do povo português, e
muito vívidas. Estas imagens e de maneira que, estando ele aprisionado como estava em Toledo, o rei Juan I queria, na verdade, à viva força, o trono de Portugal. Só não o fez porque a rainha era regente, mas a vontade estava lá. Ora, gera-se. Havia também uma outra classe que começava a despontar. Uma outra classe que começava a despontar e que era a burguesia. Mercadores endinheirados, e começa-se a pensar, porque consta que o conde João Fernando Andeiro, era muito amigo da rainha e já, quer dizer, não no tempo de Dom Fernando, não é? Mas com uma grande proximidade com a rainha e quer com o rei, tinha este conde alguma influência. Nós sabemos que ele era um diplomata, inclusive diz-se que ele terá sido um dos primeiros diplomatas a estabelecer ligações com a Inglaterra, mas estamos aqui na história de Portugal e concretamente aqui numa situação em que quem é que se pensa? Em quem é que se pensa? E pensa-se em Dom João Mestre Davis. Não podia ser, um dos filhos de Dom Pedro I não podia ser, porque estava aprisionado em Toledo, era filho de Inês de Castro, mas havia um outro filho, está bem que era filho bastardo, de uma relação, porque o Dom Pedro não voltou a casar, de uma relação, exceto aquele suposto casamento com a Inês de Castro, não é? De uma relação, dizia eu, que ele teve com uma dama galega, Teresa Lourenço, Dona Teresa Lourenço. E portanto, dessa relação terá nascido Dom João Mestre Davis. O pai tinha-lhe dado a Ordem de Davis, muito cedo, muito novinho ainda, e portanto, em quem é que se pensa? Pensa-se em quem é que vamos ter agora, como é que vai ser? Dizia o povo, diziam os burgueses, diziam a nobreza, dizia o clero, mas uma outra classe já se estava a formar, que era a da burguesia. Grandes mercadores que enriqueceram, não é? Precisamente por isso, e que havia uma nova classe em formação. Não só existia a alta nobreza e a baixa nobreza e a nobreza de sangue, etc.,
e o alto e baixo clero, mas havia também esta já a despontar. E é de facto a burguesia que põe Dom João Mestre Davis como defensor do reino. Isto não foi fácil. Ele foi aclamado, inclusive é rei. Ele foi aclamado rei. Ele, filho de Dom Pedro, com uma dama galega, Dona Teresa Lourenço, foi aclamado rei, filho bastardo mas a bastardia aqui não era um estigma, digamos, era quase uma necessidade para garantir a sucessão do trono, para garantir, enfim, o acesso ao trono. E, portanto, é Dom João Mestre Davis que é aclamado rei e Dona Leonor Teles, após a morte do condendeiro, porque nestas coisas, nesta revolução há uma morte, e que é o condendeiro, não é? Infelizmente, não é? É uma revolução em que o Dom João Mestre Davis se vê enredado nessa complicação, se pode assim dizer, porque não esperava de tudo ser aclamado defensor e rei. E portanto, mas isto não se resolveria em pouco tempo. Ele sim é aclamado rei. Dona Leonor Teles termina a sua regência, o seu período de regência, morre o condendeiro nessa luta de palaciana, e na verdade isto seria uma questão a resolver não em pouco tempo. Há um intervalo de 2 anos, há um intervalo de 2 anos, em que só houve lutas e guerras e que termina com a Batalha de Aljubarrota. De qualquer forma, é um período e inicia-se também aqui uma dinastia, uma nova dinastia, que é a dinastia de Avis. Será iniciada então uma nova dinastia, que é a dinastia de Avis. Por hoje é tudo. Fico por aqui com esta reflexão e desejo-vos uma boa tarde, um resto de dia feliz, boas reflexões, que não sejam, podem não ser iguais às minhas. Isto é apenas uma conversa, uma conversa assim, mas que não nos impede de refletir sobre a história e sobre passagens da história de Portugal. Então tenham um resto de dia feliz e até uma próxima oportunidade.